Bom dia, crianças. Infelizmente, graças ao problema da internet que eu falei para vocês, já expliquei, não vai ser possível hoje termos nossa aula ao vivo. Eu gravei essa aula aqui para que vocês possam realizar as atividades propostas. Veja só, na aula de geografia, nós iremos trabalhar a partir da página 74. Então, pega o seu livro aí, o seu livro número 3, que é o que nós estamos trabalhando nessa unidade. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre os espaços de vivência. Será que os espaços ao nosso redor sempre foram desse jeito? Será que a natureza ela conseguirá permanecer intacta tal como ela é hoje, daqui a 100 anos? Com certeza, muitas mudanças haverá, como já aconteceram. Lembram que eu falei logo no início da aula que hoje é possível fazer muitas transformações graças às tecnologias que o homem tem criado e tem inventado? Isso mesmo. Então, ó, uma coisa que vocês precisam aprender desde já: a diferença entre espaço natural e espaço modificado. Espaço natural é a natureza tal como ela é, sem alteração nenhuma através do homem. Já o espaço modificado é quando o homem vai lá e altera a situação, o relevo, o clima através da tecnologia. Então, como isso é possível, é o que nós iremos ver a partir de agora. Vamos lá? Então, veja só. Na página 74, ele começa com o texto falando a seguinte citação. Ó, é possível perceber que os lugares são constantemente modificados pelas pessoas que vivem neles. Veja, se você olhar a sua rua hoje, agora, daqui a um ano, pode ter certeza que haverá mudanças e até mudanças significativas. Construções, demolições, reformas. Então, todas essas diferenças, essas alterações no ambiente são possíveis a todo momento. Cada lugar tem um formato de acordo com a sua função. Vocês lembram que a gente já estudou dos espaços que tem na cidade, por exemplo? Tem os bairros residenciais, tem os bairros industriais, tem ali os comerciais. Então, tudo isso diferencia de um bairro para o outro, de acordo com a sua função. Num bairro residencial, o que é que nós podemos encontrar? As residências. Num bairro industrial, as indústrias. E no bairro comercial, as lojas. Então, isso é o que diferencia de um bairro para o outro. A natureza oferece o solo, as rochas, as plantas, os animais, o ar e a água. E as pessoas fazem uso desses recursos para atender às suas necessidades, transformando um espaço originalmente natural em um espaço modificado pelas ações humanas, também conhecida como ações antrópicas. Então, se aí você se deparar com algum questionário, o que é ações antrópicas? Aí você vai dizer, é a ação do homem na natureza, quando o homem ali transforma o ambiente em que vive. Dessa forma, o espaço geográfico é construído ao longo do tempo, sendo continuamente alterado pela sociedade que vive ali. Então, um exemplo bem claro, como eu falei para vocês, são, por exemplo, as construções hoje que são possíveis através até mesmo dentro do mar. E isso, um grande exemplo são as pontes, os viadutos. Tem até algumas cidades aí que fazem aquelas ilhas flutuantes. Então, são um exemplo bem claro de que o homem tenta a todo momento superar a natureza. Lógico que volta e meia também tem ali, vamos dizer assim, as consequências, né? Porque a gente pode ver bem claro que as casas que são construídas, por exemplo, à beira do rio, quando o rio enche, tem o quê? As enchentes. E aí, os possíveis problemas referentes a essa ação. Então, uma das dicas mais importantes é que o homem, a todo momento, ele também se limite, de certa forma, a algumas questões. Evitar, porque a gente sabe que a fúria da natureza, quando ela vem com tudo. Então,
mesmo que você use a tecnologia de ponta, mas aí, ó, tenta ao máximo construir suas residências no local seguro, fora das encostas, dos morros, próximo aos rios. Eu sei que às vezes é difícil porque a família só tem aquele, vamos dizer assim, recurso, aquele terreno, aquela propriedade. Mas sempre que possível é bom termos essas precauções. Então veja só, na primeira questão ela diz assim: existe algum lugar em sua cidade cuja paisagem está sendo transformada por uma construção ou atividade? E aí? Um exemplo bem claro está sendo a construção do quê? Da via parque, né? Aquele espaço ali durante anos e anos ali, os trilhos do trem já não era mais utilizado com aquela finalidade, né? Então, o que é que está acontecendo na nossa cidade? Então, todo esse trecho da cidade inteira está sendo transformado em uma via parque, onde as pessoas ali podem utilizar esse espaço para recreação, para a prática de atividades físicas, esportes. Então, tem sido algo positivo para as famílias aqui da nossa cidade. Em função de que necessidade da sociedade essas alterações estão sendo realizadas? Aqui, essa construção em especial na cidade que eu citei para vocês, qual é a importância dela? Na nossa cidade, nós não possuímos tantos espaços de lazer e ali as famílias, de certa forma, vivem confinadas em suas casas, em suas residências, apartamentos. Então, ali, com essa possibilidade desse novo ambiente que está sendo construído, as famílias podem desfrutar, mesmo dentro da cidade, de um ambiente em que elas podem ir lá recrear com seus filhos, fazer atividade física, conversar com os amigos. Então, esse tem sido um ponto muito positivo aqui na nossa sociedade. Na página 75, diz assim: de que a sociedade precisa? E aí, na sua opinião, quais são as necessidades da sociedade? Pensa um pouquinho aí. Vamos ver aqui, de acordo com a proposta do livro, quais são as reais necessidades de uma sociedade. Aqui na página 75 ele começa assim, ó: a necessidade é a mãe de todas as invenções. Quem falou isso foi um grande filósofo chamado Platão. Essa frase muito antiga continua válida até hoje, pois os seres humanos estão sempre buscando formas de atender às suas necessidades e para isso criam objetos que possam satisfazê-las. Então podemos pensar: quais são as nossas necessidades? Do que precisamos para viver? São perguntas fundamentais, não é? Talvez o que para sua família é necessário para sobreviver, para outras famílias eles conseguiriam viver tranquilos sem aquilo. Mas algumas necessidades elas são básicas a todo ser humano. Algumas são garantidas pela Constituição, como a gente viu nas nossas últimas aulas de História e Geografia, quais são os direitos da criança, do adolescente, e outras infelizmente não. Algumas delas básicas são como o quê? A moradia, saúde, educação, alimentação. Então, esses são alguns deles básicos. Mas vamos ver aqui o que é que o nosso livro faz a nossa reflexão. Ó, na atividade 1, da página 75, diz assim: no quadro a seguir estão algumas necessidades das pessoas. Complete-o com o nome dos itens que foram criados para atender a essas necessidades. Então, ó, a primeira dela quer dizer assim, ó: proteção e abrigo. O que as pessoas precisam para se proteger e se abrigar? Pense um pouquinho aí. Aqui as pessoas elas precisam de casa para se protegerem, de roupas, guarda-chuva, guarda-sol, sapatos. Aqui eu tô falando só na questão de proteção e abrigo. De alimentação, para elas comerem, elas precisam de quê? Copo, prato, talher, panela, fogão, comida. Então, algumas necessidades básicas como essa. Para repouso e descanso, as pessoas precisam de quê? De cama, cobertor, travesseiro, rede, sofá, poltrona. Então, esses são alguns itens que as pessoas usam
para seu repouso e descanso. E quais são os brinquedos de lazer? Aí varia de cultura para cultura, mas em geral a tia vai citar aqui agora alguns brinquedos que são comuns a várias culturas. Ó, por exemplo, menino gosta de brincar de quê? De bola, videogame, patinete, bicicleta. As meninas, casinha, boneca, ali também os jogos de videogame especializados principalmente para as meninas. Então, essas são alguns itens de brinquedo e lazer. Então, essas aí são respostas pessoais. Aqui eu só dei para vocês uma explanada no geral do que você pode colocar aí, mas você pode ir além e colocar outras coisas que você também acha que pode ser para proteção e abrigo, para alimentação, para repouso e descanso, para brinquedo e lazer. Aí, na página ainda 75, no Trocando Ideias, ele faz 3 perguntinhas. Vamos lá? E aqui ele diz assim: todas as necessidades dos seres humanos estão na lista que você preencheu no quadro? E aí, o que é que você acha? Todas? Com certeza, se a gente aí tiver pelo menos um mínimo dessas coisas que a gente apresentou, as famílias já estarão sendo atendidas nas suas necessidades de proteção e abrigo, alimentação, repouso e descanso e lazer. Mas nem todos aí estão sendo supridos tal como deveriam ser para alguns, pelo fato de que essa daí é uma circunstância que varia de pessoa para pessoa. 2. As necessidades dos adultos são as mesmas das crianças? E aí, o que é que vocês acham? Toda necessidade da criança é a mesma de um adulto? Eu acredito que você pode pensar aí, talvez, mas em si, toda criança e todo adulto ele precisa de proteção e abrigo? Sim. Ele precisa de alimentação? Sim. Ele precisa de repouso e descanso? Sim. Precisa de brinquedo e lazer? Sim. Independente da idade, do sexo, do gênero, da cor, da raça, independente do que for. Todo ser humano ele precisa dessas suas necessidades que sejam atendidas. Na questão 3, ele diz assim: necessitamos de fato de todos os objetos que temos em casa? Na aula de educação financeira, você lembra que nós ali estávamos trabalhando sobre os bazares? Porque nem tudo que a gente tem em casa, de fato, a gente utiliza. Então, realmente, nem todos os objetos são o que a gente precisa. E algumas compras você só vai perceber que são supérfluas quando você vê procurar no seu dia a dia e não encontrar utilidade para ela. Ou talvez alguns itens você utiliza em dado momento da sua história ali, houve uma necessidade. Por exemplo mesmo, vou dar um exemplo bem claro. Antes mesmo dessa pandemia, eu não tinha necessidade de ter um pedestal para colocar o meu celular, porque eu não utilizava ele com essa função. Mas hoje, aqui agora, para mim, é uma ferramenta imprescindível. Porque para que eu consiga uma boa resolução, para que a imagem fique bem melhor, eu preciso da iluminação desse meu pedestal, eu preciso do suporte dele para segurar o celular. E depois, será que eu vou utilizar ele para sempre na minha vida? Não sei, né? Nós não sabemos em si até onde nós iremos com toda essa pandemia e quais serão os novos capítulos que nós iremos escrever na nova história. Mas esse, para mim, era, por exemplo, um objeto que não tinha nenhuma utilidade. Então, existe na sua casa algum objeto que também teve alguma necessidade atendida em determinado momento e depois, com o passar do tempo, já não é utilizado mais? Garanto a você que sim. Na pergunta número 2, assim: que objetos são necessários em uma sala de aula? E aí, você lembra como era a nossa sala de aula? E aí, quais eram os materiais necessários lá para que nós pudéssemos ter aula de qualidade? Se você pensou em lousa, televisão, apagador, cadeira, estantes, esses aí são os itens necessários para que possamos ter uma sala de aula confortável.
Sem falar também que precisamos do ar-condicionado, da porta com a fechadura para manter a nossa segurança. Então, esses são alguns itens básicos. Na 3, assim, converse com seus colegas sobre os objetos que cada um listou na atividade anterior. Todos esses itens estão presentes na sala de aula? Se não, que falta? E na sua opinião, qual objeto que precisaríamos ter para melhorar a nossa qualidade da aula? A gente já viu que quando nós voltarmos, vamos ter algumas novidades. Entre eles, por exemplo, como eu citei para vocês, teremos que conviver com o pedestal na nossa sala de aula. Interessante, né? Nunca precisávamos e agora essa é uma ferramenta importante. Acredito também que seria interessante, depois que nós vimos as possibilidades desse meio tecnológico, seria interessante se nós tivéssemos, por exemplo, ali uma multimídia de imagem, um data show ou alguma coisa que pudesse reproduzir as imagens como a gente faz aqui. De repente eu estou na aula e ali a gente aparece a discussão, como semana passada na aula de ciências, sobre as plantas que são carnívoras. Eu fui lá na internet, em tempo real, mostrei para vocês. Então, situações como essa podem enriquecer ainda mais as nossas aulas. Na página 76, aqui vocês podem ver os lugares e suas funções. E aí, como eu falei para vocês, por exemplo, em uma cidade nós temos os espaços divididos. Nós temos o bairro residencial, o bairro industrial, o bairro comercial. Isso aqui eu estou falando de uma cidade. E aqui a gente vai observar aqui justamente quais são alguns que são utilizados para lazer, turismo, pesca, outros para cultivo, outros para pecuária. Como assim? Presta atenção. Vamos lá? Aqui no nosso texto, na página 76, ele diz assim: assim como os objetos têm uma função determinada, os lugares também têm. Independentemente de o lugar possuir mais elementos naturais ou mais elementos construídos pelo homem, os seres humanos fazem uso dele com o objetivo de atender às próprias necessidades. A natureza disponibiliza aos seres humanos lugares com características específicas que podem ser utilizados para diferentes atividades. Então aqui, por exemplo, a gente pode tirar da natureza os espaços e transformá-lo de acordo com a nossa necessidade e dar a ele uma determinada função. Por exemplo mesmo, você vê aqui algumas imagens tal como a praia. Da praia, qual é a utilidade que quem mora ali próximo pode fazer? Pode fazer turismo, como assim? Pode ali criar um hotel, um restaurante, e as pessoas ali que forem para aquele ambiente desfrutarem também vão estar consumindo e assim gerando renda para a cidade. Também sem falar que dali pode tirar o que? A pesca, a caça também, dependendo da floresta e tudo mais, se tiver ao alcance. Aqui nós também podemos ver o que? Um campo que ali tem água, o solo é fértil, pode ser utilizado para o quê? O cultivo de plantações. Ali já um espaço onde tenha bastante vegetação, pode ser utilizado para a pecuária, para o pasto de animais. Então, cada ambiente vai determinar qual a função que vai ser dada a ele. Na página 76, tem uma questão aí, que é a questão 4, que vocês podem ver essas imagens aqui. Então, vocês vão responder o seguinte: escreva o que pode ser feito em cada lugar representado a seguir. Então, na primeira, é uma praia. O que é que pode ser feito aí? Pode ser feito, igual eu falei para vocês, lazer, turismo, pesca. Então, essas são algumas possibilidades. Na letra B, você está vendo um campo. E esse campo aí está sendo o quê? Semeado. Está plantando. Então, ele pode ser utilizado para o quê? Para o cultivo de alimentos. Na letra C, você pode ver uma região montanhosa, belíssima a imagem. O que é que pode ser feito? Lazer e turismo. Quantas pessoas ali gostam de ir observar a imagem lá de cima e contemplar toda a grandiosidade? Eu mesmo, vocês sabem, né? Sou apaixonada por caminhadas, por trilhas e é muito prazeroso. Na letra D, você já pode ver aí um pomar, que é utilizado para o cultivo de frutas. Também depende do que seja, de madeiras, de folhas, depende da plantação em si. Na letra E, vocês podem ver aí, tem água.
E através da água pode fazer o quê? Um tanque de pesca. Também pode criar ali animais ao redor. Então você pode colocar a criação de animais. Já na letra F, vocês podem ver aí uma lagoa. O que é que pode ser feito nessa lagoa? Turismo, prática de esportes, canoagem, entre outras. Então, ao longo do tempo, as pessoas foram se adaptando ao lugar em que viviam, de acordo com os aspectos da natureza. Descobriram formas de melhorar a vida delas. Então, o ser humano aí é especialista em adaptar, olhar aqui para o ambiente. Deixa eu ver. Nossa, aqui daria para fazer assim, assim, assim. Ele vai lá, cria a ideia e executa. Então, coisas como essa tão simples, mas transformam e atendem às necessidades do ser humano. Então, aqui ficou bem claro de que os seres humanos, eles vivem de acordo com o meio em que estão inseridos, mas de que eles também transformam o ambiente ao seu redor. Então, crianças, eu espero que vocês tenham compreendido a atividade, respondam e lançam lá na plataforma a imagem lá com as atividades que foram realizadas. Então, tchauzinho, e agora a gente vai para a nossa aula de matemática. Vamos lá?